Fala aí, beleza? Meu nome é o Esdras e hoje eu quero bater um papo informal sobre o que é programação, só para descontrair e a gente trocar ideia para entender um pouco mais sobre isso, beleza? Então vamos lá. Primeiro, hoje a gente está vivendo um momento que muita gente está procurando a área de programação e quer programar de qualquer forma, mas nem sabe às vezes por que quer programar ou para que serve a programação. Primeiro, por que quero programar? Para que eu preciso programar? Eu costumo falar para muita gente que é legal aprender programação não só para se tornar um programador. Ah, eu quero aprender a programar porque eu quero virar um programador e criar várias soluções. Pô, legal! Mas programação ajuda muito no dia a dia. Por exemplo, pensa que você tem uma tarefa, todo dia você precisa chegar no seu trabalho, ler um monte de Excel, um monte de planilha que você recebeu, pegar esses dados todos, transformar num relatório e enviar para o seu chefe por e-mail. Imagina que você leva em média umas 3 horas para fazer esse trabalho. Se você aprende a programar, você consegue automatizar isso. Ou seja, eu posso criar um código, ou seja, um algoritmo, né, que vai ler essas planilhas, vai pegar os dados que eu preciso, vai transformar num relatório e enviar automaticamente para o meu chefe. E aí você pode pensar, mas para que eu vou fazer isso? Eu vou perder meu emprego se eu fizer isso. E não, você vai estar evoluindo a tua mentalidade na área de programação, vai estar evoluindo a tua produtividade, vai estar ampliando mais os seus conhecimentos e vai te gerar mais oportunidades. Ou seja, um trabalho que você faria em 3 horas, você agora gasta 3 minutos, por exemplo. Então, pensando nisso, aprender a programar é muito útil. E aí, o que eu preciso fazer para aprender a programar? Então, antes de pensar o que eu preciso fazer, é legal pensar o que eu preciso para programar. Primeiro, um computador, um tablet, um celular. Eu não aconselho tablet e celular tanto, porque não é muito bom para programar. Eu sempre indico computador, mas é possível programar alguma coisa usando tablet e celular, ok? Com o computador, eu preciso de um programa onde escrever esse código, ou seja, eu preciso entender que eu tenho um programa onde eu vou escrever o código que o computador depois vai ler. E esse local que eu vou escrever o código se chama IDE. Ah, Wesley, então eu vou escrever o código na IDE e pronto, e vai tudo acontecer. Não. O código que a gente escreve no computador, usando uma IDE, né, usando um programa, basicamente é texto, texto livre. É como se eu escrevesse no papel, não significa nada, tá? Então, se eu abrir um bloco de notas no meu computador e escrever o mesmo código que eu escreveria na IDE, dá no mesmo. A IDE, ou seja, o programa que a gente instala para poder escrever código, facilita a nossa vida só, porque ele pinta as cores, as coisas de cores diferentes, ele organiza o código, ele traz sugestões do que a gente precisa, então ele facilita no dia a dia de escrever código. Algumas ideias que eu aconselho é o Visual Code, que tem online e tudo mais. Tem o Code Sandbox, que aí é uma plataforma online que você pode escrever código. Lá é muito mais específico para JavaScript, mas dá para escrever outras coisas lá. Tem o CodePen, tem vários, tá? Mas eu indico principalmente o VS Code, que é o mais famoso hoje em dia. E você instala o VS Code e pronto. Você tem um computador, o VS Code rodando. Já está meio caminho andado. Já temos a IDE e o computador com tudo configurado ali. Beleza. Agora, o que eu escrevo lá? Criei um arquivo novo, um arquivo texto, e vou escrever esse código. Mas o que eu vou escrever? Eu vou escrever olá e ele vai entender? Não. Porque para começar a programar, a gente precisa usar uma linguagem de programação. A linguagem de programação é a forma que a gente escreve de forma humana, né? De forma que a gente consiga entender, e o computador depois vai ler essa informação e traduzir para a forma binária, para ele entender. Então, a linguagem de programação existem várias. Algumas que eu posso citar é JavaScript, Python, PHP, Java, C Sharp. Então, essas são linguagens de programação. Cada uma pode ser usada para um fim. Ou seja, umas são usadas para criar aplicativo, outras para fazer site, outras para fazer programa que vai calcular coisas com massa de dados gigantescas. Então tem várias linguagens e cada uma serve para um fim. Uma coisa interessante falar sobre linguagem de programação
é pensar que a linguagem de programação é exatamente como um idioma, né, que a gente fala aqui. Por exemplo, eu estou falando português para vocês e vocês estão entendendo. Porque vocês entendem o idioma, né? Vocês sabem o que é um verbo, o que é uma preposição, vocês entendem as palavras, vocês decoraram isso. Então isso se tornou simples para vocês. A linguagem de programação é a mesma coisa. Basicamente, a gente decora os termos. Ah, Isra, mas isso são termos totalmente diferentes, estranhos? Não. Os termos são todos em inglês. Então, todas as palavras, se tu pegar e jogar no tradutor do inglês, vocês vão ver que tem uma tradução. Por exemplo, if é o se. Nossa, se eu fosse na casa de Joãozinho, o if é o se. Por exemplo, o while, enquanto. Enquanto alguma coisa acontece, o while, tá, 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 tá. Então, os termos que a gente usa na programação são todos termos em inglês. A linguagem, né, que a gente usa, a linguagem de programação, ela só tem uma formatação às vezes diferente. Tanto que é muito importante entender que uma vez que você aprende a programar numa linguagem, a outra vai ser muito mais simples. E isso é uma coisa automática. Por quê? Esses termos são parecidos em todas as linguagens. Então, se você vê um if, que é o que eu falei, né, o se, o if vai ser if em várias linguagens. O while, em várias linguagens vou ter o while. O var, de variável, vou ter var em vários lugares. Então, isso é muito legal de entender que, tipo, eu aprendi uma linguagem e eu consigo ir para outra porque se assemelham em várias coisas. Existem linguagens diferentes, tá? E eu vou explicar isso melhor, existem linguagens que elas são interpretadas e existem linguagens que são compiladas. Isso é um tema para a gente discutir mais para frente, porque é um tema que dá para gerar algumas discussões. Mas, basicamente, a linguagem interpretada, ele tem um programa, que é a linguagem, né? O programa da linguagem. Então, por exemplo, Python, existe o próprio Python, que ele lê aquele código na hora e já converte e executa para o computador entender. E as linguagens compiladas, ela meio que lê aquele código e transforma em binário e transforma num arquivinho binário, onde você tem que clicar e ele vai ser executado. E aquele arquivo está em um formato já com código do computador. Então, existem essas diferenças. Uma é, ela não transforma isso em nenhum outro arquivo, que é o interpretado, ela interpreta aquele código e executa, e o outro ele transforma aquele código em um código binário, guarda e você executa o código binário depois. Tá? Então é a diferença entre linguagens interpretadas e compiladas. Mas isso é um tema para a gente falar mais para frente. Basicamente, o Python é uma linguagem interpretada, onde a gente usa o Python para ler o nosso código e mostrar o resultado, ou seja, executar o que a gente está precisando. Então, a linguagem é muito disso. Ela vai muito da facilidade, da simplicidade, do recurso que ela tem, da comunidade que ajuda a criar coisas para aquela linguagem. E aí, quando a gente fala de comunidade, é muito interessante porque é legal usar e escolher uma linguagem que tem uma comunidade boa. Por que uma comunidade boa? Porque você vai ter coisas prontas. E aí entra a ideia de a gente escreve código basicamente usando muita coisa que já existe pronta. Ah, eu quero escrever um programa que vai ler Excel. Se você tem uma linguagem que é muito robusta, que todo mundo usa, provavelmente alguém já criou alguma coisa que lê Excel e já te dá os dados simples para você trabalhar. Por exemplo, em Python, você pode ir lá importar um pacotezinho de Excel que ele vai ler a planilha já para você, você só dá o caminho e ele te dá todos os dados em texto. Olha que beleza. E aí tem uma outra que lê PDF. Ah, eu preciso enviar e-mail. Tem uma biblioteca que você só bota lá o e-mail e ele já envia o e-mail para você com o arquivo automaticamente. Então, a comunidade, né, as pessoas vão criando coisas que a gente chama de bibliotecas, que vão ajudar a gente a usar no dia a dia e trabalhar com mais facilidade para criar códigos e criar automatizações e algoritmos, beleza? Eu vou me atentar a falar sobre o Python, que eu acho que é uma linguagem bem versátil, eu gosto muito dela. O Python é uma linguagem que a gente usa muito hoje para ciência de dados, ou seja, para trabalhar com massa de dados, com banco de dados gigante, com um monte de informação, e para machine learning, que é a parte de inteligência artificial e tudo mais. O Python dá para fazer muita coisa. Dá para fazer site também, dá para fazer aplicativo, dá para fazer um monte de coisa com Python. Então vamos falar sobre o Python, tá?
O Python. Eu preciso aprender como escreve em Python, ou seja, os termos que a gente vai precisar aprender. Então, basicamente, é escrita em inglês, só que de um formato diferente. Eu não só escrever em modo texto, como a gente escreve naturalmente se fosse escrever um texto. Não, a gente vai escrever comandos. E aí tem a documentação do Python que vai nos ensinar como escrever isso. Quando a gente escreve os comandos, a gente precisa também de um interpretador, ou seja, de um tradutor que vai ler esses comandos e converter em binário para o computador entender. Então, é o Python que vai fazer isso. A gente vai baixar esse Python na internet e aí você vai ter o interpretador de código, beleza? E aí, beleza. Então, a gente tem o computador, o Visual Code, que é onde eu vou escrever em Python, vou criar um arquivo de texto e vou escrever em Python, e vou usar o Python para traduzir esse código que eu escrevi na linguagem dele, né, no idioma dele, para ele traduzir para o computador entender que é o binário. E agora, beleza, Esdras, tenho tudo isso, instalei o Visual Code, instalei o Python no meu computador e beleza, escrevo o quê? E aí os algoritmos que a gente começa a estudar para poder aprender a programar. Os algoritmos são legais para a gente entender que tudo que a gente vai fazer na programação é algoritmo. E o que é algoritmo? Algoritmo são sequência de passos, ou seja, sequência de comandos que, organizados, fazem uma tarefa. Por exemplo, quero perguntar qual é o nome de uma pessoa e quando a pessoa escrever o nome dela, eu quero falar assim: olá, seja bem-vindo, pessoa, com o nome da pessoa ali. E aí, como eu faço isso? Eu tenho que escrever um comando que é pergunte qual é o nome da pessoa. E aí ele vai perguntar qual é o nome da pessoa. Aí vai ficar esperando a pessoa escrever lá no nome dela. Quando ela escrever e dar o Enter, ele vai pegar esse nome, guardar numa variável e depois vai mostrar esse nome na tela junto com o texto seja bem-vindo. Então, veja como eu escrevi uma sequência de passos. Eu primeiro perguntei, depois eu guardei esse nome em algum lugar, depois eu escrevi esse nome na tela para o usuário ver, junto com o texto. Então, essa sequência de passos se chama algoritmo. Então, na programação, tudo é uma sequência de passos para resolver um problema. Eu falo para a gente escrever algoritmos simples, começar criando uma calculadora, começar escrevendo coisas na tela, mostrar, lendo informação, pedir para calcular média, pedir para calcular uns juros, e aí criar coisas que a gente possa usar no dia a dia ali. E aí você vai aprendendo aos pouquinhos. É muito importante pensar em criar, de repente, soluções que você possa usar no dia a dia. Por exemplo, eu trabalho com um sistema que eu tenho que calcular juros todo dia na mão aqui, percentual de juros e tudo mais, e eu faço tudo na calculadora. Peraí, se eu faço tudo na calculadora, eu posso fazer esse trabalho todo criando um código, onde eu só boto um número lá e ele automaticamente já calcula para mim, faz todos os cálculos. É uma opção, entendeu? Então a ideia é, pensa em tarefas que você faz cotidiano. E o que você faz que exige de muito trabalho manual? Se exige trabalho manual, dá para automatizar e criar um programa para fazer isso e ajudar você no dia a dia. E aí vai te dar mais motivação porque você vai ganhar tempo. Ou seja, tu vai criar um código que vai resolver um problema, né, que é o algoritmo. O algoritmo é basicamente uma sequência de passos para resolver um problema. Então você vai criar um algoritmo que vai fazer aquela tarefa que você faria ali na mão e ele vai resolver aquele problema para você. Eu sugiro começar a ver e a estudar essas questões. Tem muito material no YouTube, tem muito conteúdo na internet ensinando em várias linguagens. Eu aconselho começar por Python, que é uma linguagem simples, fácil de aprender, ela não tem muita complexidade e tem muito conteúdo, muito material na internet gratuito para você aprender e estudar. Beleza? Eu vou trazer bastante conteúdo aqui ainda, de Python, de um monte de coisa, mas a ideia aqui era fazer um bate-papo mesmo para falar sobre esse mundo de tecnologia, programação e tudo mais, para começar a falar sobre isso aqui, beleza? Então, valeu galera e até a próxima.